Era um John Gilbert de estatura mediana, o cabelo encaracolado de um negro absoluto, com um largo bigode e grossas sobrancelhas à la Groucho Marx. O largo casacão de flanela tipo lenhador canadense, de vistosos quadrados vermelhos e pretos, fazia-me parecer mais baixo do que era na realidade. Mário, as palavras cochicheavam no magnífico teclado de dentes, atravessando um ofuscante sorriso e gritaria ambiente, num sotaque musical não identificável. Mário Vargas Llosa me arrastara para aquele vernissage de uma pintora amiga, sob o pretexto de me iniciar nas rondas barcelonesas e me apresentar futuros amigos. A pequena galeria de arte parecia o local ideal para tal propósito. Uma multidão conversava animadamente, se abraçava, beijava, dava palmadas nas costas, entre gritinhos, cotoveladas e copos de vinho branco. Soube mais tarde que eram todos casados, divorciados e recasados uns com os outros, numa difícil combinação matemática, mas tanto mais que havia casos de maridos acoplados com ex-maridos de umas e outras. Tudo em paz, como andavam as regras da alta sociedade e as conquistas sexuais libertárias dos recém-terminados anos 60. Mário Vargas Llosa saudou o desconhecido com o mesmo entusiasmo. Gabo! Não sei se escutei bem o inusitado nome. De qualquer maneira, ele não me dizia nada. E como Mário não se deu ao trabalho de uma apresentação formal, fiquei certo de tratar-se de um encontro fortuito. Mário perguntou por Mercedes. Gabo respondeu a Mário que Mercedes não pudera vir por um compromisso anterior e quis saber de Patrícia. Mário disse que a Patrícia já nos havia precedido e estava por ali. Gabo disse que não a tinha visto porque não lograram ir mais além da muralha humana. Mário falou que eu não entendi. Gabo achou graça e o sorriso se alargou em mais dentes que soltaram umas palavras que fizeram Mário soltar uma sonora gargalhada. Gabo indagou como avançava o nosso trabalho. Mário respondeu que tudo caminhava pelo melhor dos mundos. Durante essa conversa, Mário saudou 28 pessoas. Gabo confraternizou com 18 homens, 5 moças e 11 mulheres, num total de 31 beijos, em balzaquianas e improváveis donzelas, sem incluir 2 bem instalados no rosto de uma criancinha espantosamente adormecida no meio do vozerio, e enquanto a efervescente massa de gente nos separava ciclicamente para surpreendentemente nos reunir de novo, Gabo, que havia segurado energicamente o meu braço para me ajudar a resistir aos vai-vens da turba, foi obrigado a soltar-me, sufocado pelos visões de 3 entusiásticas mulheres de idade matusalénica, e fui jogado contra uma parede, onde fiquei espremido pelas hordas, o nariz colado a um furacão de amarelos e roxos, o único quadro da exposição que ficou merecendo a atenção de alguém, no caso, a minha. Quando já pensava que seria passado a forçar a noite naquela apreciação solitária da obra-prima, ainda com cheiro de tinta fresca, um novo arranjo de massas humanas me desgrudou da parede, me impeliu à deriva para um canto ignoto da sala para um milagroso reencontro com Mário e o lenhador Groucho Gilbert, vulgo Gabo. O que eu não sabia ainda, mas fui logo informado em alto e bom som, é que enquanto me iniciava na pintura contemporânea espanhola, o meu destino havia sido selado por Mário e Gabo. Vienes comigo. O espanhol cantante do lenhador não admitia contestação, tanto mais que Mário parecia bastante feliz de me largar por uns tempos, depois de quase 2 semanas de convivência intensa, que havia começado praticamente à minha chegada ao aeroporto até a meia hora, que precedia a ida para a turbulenta exposição de pintura. Gabo anunciou solenemente. Mário disse que adora mariscos. Sei-se como os melhores da Espanha. Vamos buscar Mercedes em casa. Necessitamos ao lar. E arrancou-me do tumulto. Já no conforto do BMM do ano, ao som de uma suave música de qualidade impecável, Gabo me comunicou tranquilamente. Tu filmaste uma história minha antes que eu a tivesse escrito. Olhei sem entender muito bem, me perguntando quem seria na realidade o John
Gilbert Gross. O rosto tinha algo de familiar, mas era certamente uma falsa impressão, resultado da mistura dos dois atores. Ou não? Gabo sentenciou. Vamos fazer um filme juntos. Comecei a ficar inquieto. Numa Barcelona desconhecida, ainda tonto dos safanões da multidão, ao lado de um estranho, com o meu espanhol rudimentar que me permitia compreender a conversa pela metade, não pude deixar de me perguntar o que me esperava naquela minha primeira saída. Olhei melhor o meu imprevisto companheiro e, se fosse, tinha uma pista. Mário havia mostrado a casa em que ele morava, na mesma quadra. Eu havia passado pela frente todos os dias quando ia trabalhar no roteiro que me trouxera para aquelas paragens. Se fosse o caso, eu reconhecia imediatamente e saberia com quem estava. Chegámos, e não era a casa. Minha suspeita não tinha fundamento e eu me encontrava novamente perdido. Alheio ao meu drama, o misterioso Gabo, servindo um scotch, me recomendou só beber o uísque de malte, conselho que sigo até hoje. E enquanto esperávamos Mercedes, pegou num livro e escreveu em umas rápidas, mas bem desenhadas palavras. O conto se chama El Ahogado Mais Hermoso del Mundo. Leia e vai ver que é igual ao teu filme Sweet Antas. Peguei no livro aberto e discretamente olhei a capa para ver o nome do autor. Em letras poderosas, sobre o título da coletânea de contos, 3 palavras me derrubaram. Gabriel Garcia Marques. Fazia exatamente 60 minutos que não havíamos encontrado. Na minha frente, Gabo, diminutivo de Gabriel, para mim desconhecido na época, sorria. Agora só nos falta decidir o tema do filme que vamos fazer. Se você estiver de acordo, amanhã mesmo anuncio o projeto. Evidentemente que estava, e a notícia foi publicada. Exatamente 10 anos depois, após 87 encontros barceloneses diários, saborosamente consumidos até a última gota da madrugada, de uísque, música e conversas, agora eu conhecia as 2 entradas da casa que me haviam confundido da primeira vez, e uma infinidade de outros não contabilizados, em quase todos os continentes ao longo dos anos, após 7.327 uísques bebidos, 3 roteiros abandonados, 2 produtores italianos, um colombiano, 2 ingleses e mais um mexicano posto fora de circuito, exatamente 4 dias depois de Gabriel Garcia Marques receber o Prémio Nobel, começamos a rodar o nosso primeiro filme, que tinha o nome do livro que me acabara de entregar, com a dedicatória premonitória, que dizia simplesmente: para Rui, quando tudo era ainda um projeto. Cabo. Depois disso, vem apenas a história de uma amizade.
La abuela se estaba bañando cuando empezó el viento de la desgracia. Anoche soñé que estaba esperando una carta. ¿Qué día era el sueño? Jueves. Entonces será una carta con malas noticias. Pero no llegará nunca. Rue de la Grue que je t'aime place. Oh, à cette star venue par fleurs. C'est un picot qui au fond d'une pense de trouver un sens à ma destinée. On dit que l'argent c'est bien innocent. Le pétrole est là pour vous démentir. Avant un picot, quand ça s'évapore, de là ça revient. Qui vous fait vomir. Oui, je laisserai le jour innocente rire d'un picot, je suis la fleur. Je n'étais alors qu'une adolescente, beaucoup trop sensible à quelque profit. Les combinaisons sont pas toujours bonnes, pour mille relations, je fais la dodo. Dans ce sale pays, l'air empoisonne, le marijuana, ouf. Elendra, no es nada, hija. Te volviste a dormir caminando. Es la costumbre del juego.
Déjala así. Esta tarde me la ves. Le temps qu'il faudra travailler dans l'île de la Providence, et un puisse entrer dans la danse. Cotillon beau, fou Dorothée, aux tendres yeux couleur de ciel, versés dans le fond châté, le rhum, la mélasse et le miel. C'est un tortuga, un jardin fleuri de garces sans cervelle, séché du golfe le Calatin, que l'on me disait la plus belle, à cause de mille petits riens, on se dépisait des affaires, une autre l'était pour ma main. Aprovecha mañana para lavar también la alfombra de la sala, que no ha visto el sol desde los tiempos del ruido. Sí, abuelo. Plancha toda la ropa antes de acostarte, para que duermas con la conciencia tranquila. Sí, abuelo. Revisa bien los roperos, que en las noches de viento tienen más hambre las polillas. Sí, abuela. Con el tiempo que le sobra, saca las flores al patio para que respiren. Sí, abuela. Y le pones su alimento a los desechos. Sí, abuela. Le das de beber a las tumbas. Sí, abuela. Antes de acostarte, fíjate que todo queda en perfecto orden, pues las cosas sufren mucho cuando no se les pone a dormir en su puesto. Sí, abuela. Si bien los amadistas se dicen los plantas. Sí, abuela. Las gavillas de Porfirio Orán están esperando para matar. Sí, abuela. No se te olvide prender. Adaptar Irêndira para o cinema, para mim era um grande desafio de traduzir para a tela o universo mágico do Garcia Marques. Eu estava bem assustado, diga-se de passagem, mas não tinha outra solução. Eu já tinha adaptado algumas novelas, como, por exemplo, a primeira que vocês viram aqui, embora curta, do meu estudo inicial no IDEC, do Hélio Vittorini. Mas aqui tratava-se de uma obra da importância de um escritor dos mais famosos e uma obra emblemática. Quando eu comecei a trabalhar com o Gabo, Irêndira tinha o roteiro original, tinha sido desmembrado em 2 contos, e o Garcia Marques, o Gabo, não tinha mais esse roteiro original, então tivemos que reconstituir esses 2 contos para encontrar o roteiro original. E logo no princípio, começamos esse trabalho conjuntamente, eu perguntei para o Gabo, quando eu vi uma das metáforas que ele usa, que no caso é a de um peixe, durante quando a Irêndira perde a virgindade e aquela tem um olhar, aquela vê passar um peixe enorme nas telas improvisadas de uma barraca de campanha. Eu perguntei para o Gabo, o que é que significa essa metáfora? E o Gabo olhou para mim
tomou o seu tempo para responder, como ele sempre fazia, olhou para mim e com aqueles dentes, parecem um teclado de piano enormes, e com aquela articulação colombiana de quem melhor fala espanhol na América Latina, disse assim: "Lo que tu quieras." A partir daí eu fiquei tranquilo. O que eu quisesse é o que significava a metáfora. E as diferentes metáforas foi sempre o que eu quis. Quer dizer, a minha interpretação é tão válida quanto a de qualquer outro. E essa afirmação e essa liberdade de concepção me deu já uma base muito segura, porque ele acrescentou o seguinte, ele disse: os cineastas, quando leem os meus livros, pensam que as minhas metáforas são para ser visualizadas como eu as escrevo literariamente. E não são. Não tem nada a ver. O que eu escrevo não tem nada a ver com a imagem e com a ideia da metáfora. De maneira que faz o que quiseres com isso. Essa liberdade foi o que me permitiu mergulhar no filme e ir sem medo para adiante. O filme foi extremamente bem recebido pelo público. Em Nova Iorque bateu recorde de bilheteria, ficou de 52 semanas no Lincoln Center de Nova Iorque e quando foi para Cannes ele foi muito bem recebido, embora com restrições de muitos críticos que diziam que o filme era mais Garcia Marques do que Rui Guerra, coisa que eu tomei isso como um grande elogio. Ô Rui, aproveitando aí que você está falando da linguagem do teu cinema, a Maria Senamo pergunta o seguinte para você: nas suas obras, referenciadas na literatura, por muitas vezes cria-se um tempo fora do tempo. Um tempo do inconsciente? É possível. Eu não sei responder a essas perguntas teóricas, embora eu seja muito cartesiano. Eu sou muito racional em muitos aspectos, mas quando eu entro no processo criativo, eu procuro seguir mais a minha intuição do que propriamente a minha argumentação lógica. O caso do cinema, eu acho que há um grande mal-entendido sobre o que é a linguagem cinematográfica, principalmente em relação à literatura, porque a literatura tem um signo, se vamos para o campo da semiótica, tem um signo que é um signo simbólico, um signo de coisas gerais. Quando a gente fala num gato, pode ser qualquer gato. Quando a gente mostra na tela um gato, é aquele gato. Se for preto, se for angorá, se for siamês, se for o que diabo que o cara é aquele gato. De maneira que nós não podemos pegar o que está escrito e traduzir literalmente para a imagem. Nós temos que trabalhar dentro do teu subconsciente e do teu inconsciente e procurar não só essas metáforas, cada imagem é em si uma metáfora. Há até uma expressão que eu acho muito bonita do Jorge Luis Borges, numa palestra que ele fez, em que ele cita um poeta amigo dele que diz que toda a palavra originalmente era uma metáfora morta. Eu acho essa ideia muito certa, porque as palavras nasceram de metáforas, e essas metáforas se perderam no cotidiano, mas essas metáforas têm que ser revisitadas, têm que ser novamente hidratadas dentro de um processo pessoal. E as metáforas, a condição das metáforas no cinema não tem um único significado, podem ter vários. É como o sentido da conotação da palavra denotada, quer dizer, você tem uma série de possibilidades de interpretação segundo o teu nível cultural, segundo a tua própria experiência pessoal, e evidentemente existem
signos e metáforas que são culturais. Quando a gente põe uma bandeira branca, todo mundo sabe que significa paz. E quando você, de certas metáforas, já tem um substrato que vem prontas. Mas outras, no caso das do Gabo, são, às vezes, quase que delírios visuais dele, que ele mesmo se recusa a interpretar. E eu, se há uma coisa que aprendi com o Gabo, não só nesse trabalho, mas trabalhos subsequentes que eu fiz com ele, que foram menos do que eu gostaria, mas mesmo assim foram mais 3 filmes feitos conjuntamente. Há uma coisa que eu aprendi, foi a não ter medo de imaginar, foi a não ter medo de inventar, foi a não ter medo de acreditar naquilo que eu sentia, ou que intuía, ou que racionalmente chegava até elas, esses conceitos. Eu acho que a condição da adaptação de um livro para o cinema é um ato que tem que salvaguardar a liberdade do adaptador, do cineasta, que tem que ler o livro dentro de uma matéria própria do seu pensamento próprio, da sua cultura e das suas ideologias. No caso do Gabo, para mim, uma das razões porque trabalhávamos tanto tempo juntos e ficámos amigos tanto tempo juntos, é que tínhamos uma placenta básica de compreensão ideológica muito afim, de maneira que, de certa forma, era fácil de encontrar, para mim, imagens, situações e uma linguagem que o Gabo, como autor, se encontrava também no filme, como não tinha encontrado no livro. Tem mais alguma pergunta? Vamos projetar o extrato agora, o extrato 2, com um comentário teu de época, quando vocês fizeram Herédia. Tá bom. Yo creo que tendría que empezar por una definición que no sé si es demasiado personal, de ideología, para poder explicar lo que quiero decir. Yo creo que la ideología no es más que la concepción que el creador tiene del mundo. Entonces, es inevitable que la ideología influye y condicione la creación. Lo que sucede es que hay escritores y directores de cine y artistas en general que no confían mucho en su vehículo de expresión y entonces tratan a cada paso de ser demasiado explícitos en cuanto a cuál es su ideología. Y entonces inclusive crean episodios y capítulos completos destinados a que no quepa ninguna duda de cuál es su ideología. Y descuidan el problema principal, que es el de la creación, de la expresión del mundo personal. Eso más o menos ha ocurrido en lo que se llama, lo más ocurrido en lo que se llama el arte comprometido, que termina por crear más bien cátedras ideológicas que verdaderamente creaciones artísticas. Yo en ese caso no me preocupo. Yo tengo mi concepción del mundo, yo veo el mundo y trato de contar el mundo que yo veo y cómo lo veo. Y creo que ahí va implícita. No solo va implícita, todo eso está sustentado por la ideología. Y que no se equivoquen los que traten de disfrazar su ideología en su creación literaria o artística en general, porque de todas maneras la ideología se ve, la ideología sale, y el fascista que trata de decir que no lo es en la creación, por algún lado le sale, de todas maneras se le ven las orejas. Lo que me fascina en García Márquez es sobre todo su visión cultural del mundo y su posición diante de toda una cultura. Yo creo que es un novelista que ha sabido encontrar las raíces profundas de una cultura. Y yo creo que esa es una cosa que yo me encantaría poder hacer en cine. Sí, yo creo que he dicho ya en otras ocasiones que el cine no será un arte autónomo,
mientras no logre liberarse de la literatura. Y su dependencia actual es muy grande. Es decir, esto de no poder hacer una película mientras no haya una base literaria terminada es bastante grave para la autonomía del cine. Essa aparente submissão que o cine tem em relação à literatura, eu creio que é mais a questão que o cine vem historicamente, nasceu muito depois da literatura, por supuesto, como forma de expressão, e que se abasteceu, pois, de uma tradição de narrativa. O cine é um elemento de narração. Hasta hoje, os diferentes intentos de cine que não sejam de cines de narrativa são, pois, bastante raros. Curioso a gente ver assim no tempo, né? Ô, Rui, tem uma pergunta aqui do Vladimir Fontes para ti, que ele pede para você falar como foi o processo de feitura do roteiro com o Garcia Marques e se, para fazer o Estorvo, o filme, você trabalhou com o Chico Buarque. O meu processo com o Garcia Marques, evidentemente, como eu fiz 4 trabalhos com ele evoluiu sempre um pouco, né? Vai se evoluindo na medida que a relação se estabelece de uma forma mais direta, mais simples. Mas obedeceu sempre a um grande respeito de parte a parte. Quer dizer, eu respeitava o Garcia Marques dizendo: eu gosto de trabalhar com autores que já morreram, é para eles não interferirem no meu pensamento. E o Gabo se comportava assim, quer dizer, ele falava da obra dele como se não fosse dele. E ele nunca impunha nada, abria simplesmente alguns questionamentos e respostas. Até quando eu fiz a Palomeira, houve umas coisas meio engraçadas, porque eu, num determinado momento, tive que fazer um certo questionamento mais direto, e ele sempre essa resposta, porque de maneira nenhuma interfere na minha visão do processo do filme. E quando a gente começou a escrever uns diálogos, ele chegou a uma altura que ele disse assim para mim: Rui, dita aí. Disse: como dita? Os diálogos, que já tínhamos adaptado as cenas. E os diálogos? Eu digo: mas Gabo, quem faz os diálogos é você, não sou eu. Eu não tenho a competência que você tem na sua obra de fazer isso. E não, vai dizendo aí. Vai dizendo que... Aí eu fui dando assim umas ideias e tal, e ele ia reescrevendo, evidentemente, no espanhol correto, o que eu dizia assim mais ou menos, e de repente eu disse lá uma coisa que eu não me lembro agora qual era, que ele parou, olhou assim e disse: essa frase ninguém diria que é tua, diria que é minha. Eu disse: claro, Gabo, eu estou aqui para baixar o santo, que é você, o santo é você. Eu tento pensar com a tua cabeça, eu tento pensar com as tuas palavras, eu tento pensar sem você, embora não consiga, nunca conseguirei. Mas quando você me põe encurralado aí de eu ditar diálogos, eu fazia isso: não, mas isso é muito bom, é assim mesmo que tem que ser feita uma participação, não há limites. Então, ele dava essa liberdade muito grande de participação na criação. Da mesma forma, quando eu vinha com alguma ideia, ele nunca, de maneira nenhuma, tentava cortar, ele procurava compreender por que é que eu vinha com aquela ideia. Entende? Mas ele, como um homem muito experimentado e um criador muito livre e sem nenhuma veleidade autoral, sentir ameaçado, ele era muito aberto e muito compreensível. Então, trabalhar com ele era muito bom. Eu gosto de dizer isto de uma forma enfática, porque foi com ele que eu aprendi a não ter medo do imaginário. Foi com ele que eu fui capaz de soltar
os meus demônios e os meus anjos no processo da criação. Foi com ele que eu vi que o ato de criar, o ato de escrever, é um ato de prazer total. É um ato que, sem o prazer lúdico da criação, nós não criamos nada. Criar não é um ato de sofrimento. Isso são as heranças católicas e as heranças da civilização judaico-cristã que trazem essa coisa do sofrimento. Eu aprendi que uma ideia que surge abruptamente, sem saber de onde vem, essas são as melhores. Há que pegar nelas e aproveitá-las. Aquelas que você não sabe explicar, aquelas que não sabe dizer. Depois você pode enquadrar dentro de um processo racional no desenvolvimento dessa ideia, mas no princípio aceita, porque elas são frequentemente as mais ricas, as mais eficazes e as mais certas. Mas para isso é preciso estar muito aberto, porque o ato da criação é um ato de caminhar num fio de arame sem rede. Onde cai, você se esborracha totalmente. E é preciso não ter medo de cair. Se tiver que cair, cai. Levanta, esborrachado, e recomeça. Mas não recusa esse primeiro ímpeto que te vem de não sabe de onde. É no teu inconsciente que você vai encontrar as grandes soluções. Depois você pode, no processo racional, você pode tentar organizar certas coisas, embora eu cada vez procure organizar menos. Meu sonho é fazer tudo desarticulado. Quem sabe ainda tenho tempo de fazer uns filmes mais desarticulados do que eu estou fazendo, porque eu acho que o excesso de racionalismo amarra, te cria prisões dentro do teu processo criativo. Não é à toa que certos grandes criadores e poetas tentaram as drogas, tentaram caminhos de libertar o inconsciente. Eu, pessoalmente, por uma formação pessoal, nunca tentei isso, nem me interessa esse processo. Acho que nós temos loucura suficiente para encontrar dentro dos nossos processos essa fonte desconhecida e que chega como verdades, né? E quando isso acontece é fantástico, quando você surge uma ideia e ela responde e aquilo que você, de certa forma, está procurando, e quando isso que você está procurando, de repente, se revela numa dimensão além do racional. Esse é o momento privilegiado da criação, que não é sempre, e que você tem que batalhar muito, lutar muito, escrever muito, pensar muito, para que isso surja do nada, ou que não surja do nada. Surge num nada, que é um nada muito rico, é um fora de você, que é aquilo que é mais profundo que está em você. Rui, ainda sobre a adaptação do Garcia Marques, como foi para ti trabalhar com a Hanna Schygulla e a Irene Papas, essas duas grandes atrizes? É um prazer enorme, não é? Porque são atrizes que criam, não é? São atrizes que você não tem que marcar. Você não tem que estar explicando tudo e fazendo tudo. Você dá um contexto da situação, você cria condições para explicar aquilo que você, de certa forma, entende que é de fundamental, mas que não sejam explicações demasiado racionais e que imprisionam. Tem que ser explicações e coisas dos teus sentimentos, daquilo que você busca, e elas, com a intuição delas, sabem criar a partir disso, e sempre te surpreendem. Agora, essa surpresa vem do ato da interpretação, que é muito sutil, não é? Vem de um olhar, vem de uma inflexão da palavra, vem de
de um gesto, vem de um timing interno da conversa, e não é nada de muito palpável, é só aquela coisa que define a grande atriz de uma boa atriz, né? Uma boa atriz faz tudo certo. A grande atriz faz tudo certo e com erros, que são as coisas mais fundamentais dentro do que está certo, que é o erro. O erro, o descompasso, a fora de ritmo, a inflexão aparentemente errada, tudo é que dá a dimensão dessa grande interpretação e dessa grande personalidade que elas transmitem no personagem. O teu cinema de hoje, ele é influenciado pelo realismo mágico? Eu estou numa idade que eu já sou influenciado por tudo, por todos os realismos, mágicos ou não mágicos. Eu procuro trabalhar numa primeira fase num nível extremamente consciente, num nível de estruturas, num nível de vazios que eu quero criar dentro do filme, no nível das elipses que eu acho importante serem criadas. Enfim, eu tenho uma matriz extremamente cartesiana que pessoalmente me irrita muito, mas que eu não posso desembaraçar e não ter ela comigo, então eu aceito. Mas depois eu entro num processo que é um processo inteiramente de delírio. Eu, se pudesse, eu trabalhava num delírio total. Não consigo, isso é para gênios. E eu não sou gênio, eu sou um artesão. Eu sou um cineasta artesão. Só que eu procuro embasar os meus conhecimentos através de estudos, de um trabalho contínuo de aprofundamento de conhecimentos, extremamente racionais, extremamente duros, extremamente impositivos, para na hora de fazer, esquecer tudo e deixar o meu consciente trabalhar com tudo isso que eu adquiri ao longo do tempo. Porque eu não acredito trabalhar no nível puramente da razão, isso aqui, razão causa e efeito e não sei o que, isso daqui, não acredito nisso. Mas eu tenho isso porque eu trabalho. É como na linha do Zen. Um samurai que trabalha com o Zen, ele faz o gesto da espada durante dias e dias, semanas, ele tirar a espada, que ele não pensa nisso. A espada aparece na mão dele porque ele já se preparou para isso, para reagir à situação. Eu, na minha ingenuidade, eu procuro adquirir essa experiência, esse conhecimento antes do ato da criação, na esperança que me saia a espada na mão, como um samurai, no momento da criação. Às vezes a espada aparece, outras vezes ela não aparece. Aí você tem que cair na razão, na lógica. E quando cai na razão e na lógica, eu tenho o sentimento que eu estou diminuído como criador. Na tua juventude, você já escrevia contos, poesia, e essa verve literária sempre acompanhou o teu trabalho cinematográfico também, ou melhor, se manteve em paralelo ao seu trabalho cinematográfico. Como é para ti esse trânsito, cinema, literatura, palavra e imagem? Porque eu nasci nos anos 30, né? Ainda era, o cinema estava ainda balbuciando, o cinema mudo estava acabando de ceder o passo ao cinema falado. Eu nasci em 31. Acho que ela fui ver filmes já com 7, 8 anos de idade. Curiosamente, o primeiro filme que eu me lembro, as primeiras imagens que eu me lembro, nem sei se são verdadeiras, é uma mentira minha, mas é uma mentira que eu quero acreditar nela. O primeiro filme que eu me lembro é do Buster Keaton. O primeiro de todos, que havia uns filmetezinhos que passavam lá, filminhos de excertos do Buster Keaton, e em Moçambique eu vi. Os primeiros filmes que eu vi foi... Quer dizer, eu comecei muito bem, comecei com Buster Keaton, não é pouca coisa. E isso me marcou. Agora, quando você começa a trabalhar, eu comecei escrevendo, porque era o que conhecia, não era? Na realidade, eu queria ser escritor.
ainda quero ser escritor. Se tiver tempo, ainda vou ser escritor. Claro, não vou largar o cinema, mas ou vou, sei lá. Gostaria muito de escrever. Estou escrevendo aí umas coisas. Vamos ver se dá caldo. Mas a palavra sempre foi uma paixão. Porque eu, sinceramente, eu acho que a palavra é uma imagem. E organizar essas imagens no teu subconsciente, com os seus significados, com as suas metáforas e com a sua força da palavra, na imagem tem outra. Então, a relação ao cinema não é à toa que é a arte mais completa, não é pela parafernália técnica, é pela possibilidade de conciliar, trazer a imagem e a palavra a um diálogo entre si. Eu não tenho medo da palavra, pelo contrário, eu procuro exaustivamente a palavra no filme. As pessoas pensam que isso é teatro, não sei o quê. O pessoal pensa que o cinema é corte rápido, que é fazer tudo assim, rapidinho, para ter uma dinâmica. Eu não acredito nisso. Eu acho que um plano estático, e a pessoa olhando, pode ser de uma dinâmica incrível, pode ser de uma velocidade fantástica, e pode ser de uma dimensão psicológica enorme, mesmo com palavras ou sem palavras. Como eu tenho outros fundamentos teóricos, esses são fundamentos teóricos, que me levam, me encaminham para um cinema que é um cinema que eu acho que vai ser o cinema do futuro. Porque o cinema, nós ainda estamos na pré-história do cinema. Infelizmente, eu nasci um pouco cedo demais para conhecer esse cinema que vai acontecer. Mas eu acho que o cinema ainda está para acontecer. E esse cinema que vai acontecer é um cinema que não vai ser esse cinema fulgurante de cortezinhos, rapidinho, não sei o quê. Vai também ter isso. Mas não é a matriz do cinema, não é a velocidade, como se pensa. Pensa hoje em dia que o cinema tem que ser rápido, tem que ser consumido rapidamente, que são as pessoas que pensam, não sei o quê. Não é isso. O cinema é outra coisa. E vai ser outra coisa. Ou então acaba totalmente. Você adaptou Hélio Vittorini, Edgar Allan Poe, Gabriel Garcia Marques, Chico Buarque, Coni. O que é um panteão particular teu, ou cada autor desse tem uma história que chega até você por acaso? Acho que são circunstâncias também do momento. Vittorini era um escritor que me interessava pelas posturas políticas dele, resistente, e de um diálogo deslumbrante, né? De um diálogo desarticulado, de um diálogo não realista, de um diálogo metafórico, mas ancorado numa realidade muito forte, que era da resistência italiana, e era muito forte. E eu, um pouco na minha ingenuidade de jovem, de 20 e poucos anos, peguei o Hélio Vittorini logo para fazer o meu filme de exame. Não é? Os outros, alguns foi por interesse pela história propriamente dita e pelas posturas. Quase todas têm um lado ideológico. Eu não tenho medo da palavra ideologia, como a maior parte das pessoas tem medo da palavra ideologia. Eu não tenho medo da palavra ideologia. E até fiquei feliz de reencontrar no Gabriel falar sobre essa questão. Porque a gente tinha um ponto de vista muito, muito próximo sobre o olhar sobre o mundo e sobre a arte. Então, quando eu peguei o Edgar Allan Poe, foi uma circunstância de produção que me propuseram, mas eu gostava muito porque é um autor que eu tenho uma profunda admiração, que faz parte da minha juventude, o Edgar Allan Poe. Fora os conceitos filosóficos dele sobre a questão das estruturas dramáticas, foi o cara que melhor analisou isso. Então, isso me interessava muito. Chico é porque era uma história que quando eu li ele ainda não tinha publicado, me deu para ler, eu estava em Cuba nessa altura,
E depois eu fiquei fascinado porque é uma história em que mistura o imaginário com o real, em que você não sabe muito bem onde é a realidade, onde é que é o imaginário, e relações de causa e efeito são praticamente anuladas, e então é uma história que caía bem naquele momento da minha busca, né? Você está se referindo ao Estorvo. Estou me referindo ao Estorvo. E Quarup era a importância do filme de Quarup. Quando me propuseram fazer uma história com um peso de produção grande, eu achei que Quarup respondia a isso. Acho que não atingiu o que eu devia ter atingido, porque era um filme que devia ter 4 horas, e no meio da filmagem os produtores me pediram para reduzir. Então ficou muito apressado e ficou um pouco o lado romanceado, o lado justamente causa e efeito das coisas, não me permitiu ir tão longe quanto eu poderia e deveria ter ido. Eu, de certa forma, compactuei com o produtor, com os produtores, acatei a inquietação deles e não devia ter acatado. Foi talvez a primeira e única vez que eu aceitei uma certa pressão dos produtores e foi negativo. Eu esqueci de uma lição do Maxwell Fields, quando eu era estudante e fui fazer uma entrevista do Maxwell Fields. Maxwell Fields era um cineasta austríaco dos anos 50, que fazia filmes de eleganter, movimentos de câmara deles são autênticos balés, danças, dignos do Orson Welles, do Magnificent Amber, são algo de equivalente. São lindíssimos. Mas quando eu fui fazer uma entrevista com ele no estúdio em que ele estava mixando, ele estava elegantemente vestido, mas com uma calça de montar, um rei, uma chibatazinha, parecia que ia montar a cavalo nos Champs-Élysées, e ele me disse uma coisa muito estranha. O vindo dele era muito estranha, que ele nos recebeu a mim e ao Silvio Autori, com quem eu fui fazer essa entrevista. A Silvia, que infelizmente já morreu, e ele nos disse o seguinte: primeira coisa assim, 2 jovens estudantes que iam entrevistá-lo, e ele disse assim: primeira coisa que vocês têm que saber é que vocês, como futuros diretores, e a linguagem foi assim: primeira coisa é que vocês são representantes do povo. Não disse o público, do povo. Vocês, quando são diretores de um filme, você tem que olhar os interesses do povo que vocês representam. E o produtor representa a repressão. E vocês têm que lutar contra os... Isso assim de caras, antes de entrar a fazer entrevista, veio um choque, porque a figura dele, o cinema dele não traduzia nada disso, né? E ele vinha com um discurso assim, radicalismo ideológico e radicalismo total, eu fiquei assustado. E depois eu compreendi, porque o filme dele era Lola Montez, que a gente estava vendo, foi assistir à mixagem, e foi um filme que foi cortado pela produção. Eu já previa isso, já estava em luta contra o produtor em relação a isso. Mas essa questão do... Eu me perdi. Estava respondendo. Não, tudo bem. Eu achei importante você falar da questão do produtor, porque na tua trajetória você teve problemas com alguns produtores, né? Os fuzis, que tem 2 versões, remontados, sem a tua autorização, saiu uma segunda versão sem a tua assinatura, né? Depois, que filme mais teve? Moeda é um filme, Moeda, né? foi cortado, foi trocado o ator. Sweet Hunters, que é um filme que está meio perdido, foi o que o produtor quis que eu tinha um acordo com ele que ele deixava o filme para o cinema, mas para a televisão ele ia montar. Ele remontou o filme, e depois que remontou o filme, ele me chamou para remontar na versão original, porque não conseguiu sair. Ele disse assim para mim uma coisa interessante. Ele era um produtor de primeira viagem, e que não sei, mas era um cara muito inteligente, e disse assim: eu agora compreendo porque é que você filmou do jeito que filmou. Porque quando eu trouxe o montador para fazer filme, ele disse: não posso montar porque eu não tenho planos de corte. Eu só tenho aqueles planos essenciais. Então, quando eu quis agilizar o filme e apressar o filme, não tinha planos para montar. Você fez isso de propósito, Rui?
Eu disse, claro, Claude. Como é que eu ia fazer material para te dar para você cortar e remontar, saber que você ia remontar o filme para a televisão? Eu filmei o estritamente necessário para você se obrigar a montar assim. E então foi. Ele não morreu em Samora, continuamos grandes amigos. Só que ele citava sempre, não adianta ir contra os diretores quando eles querem, são teimosos, e quando querem fazer os filmes deles. O produtor não tem poder para isso. O Luiz Mir te pergunta sobre o roteiro. Quem? O Luiz Mir, que é um dos alunos, já fez algumas questões, e ele pergunta sobre o roteiro no set de filmagens. O quanto pode se deixar levar e mudar de acordo com a criação dos atores? E a todo momento. Eu a todo momento reescrevo diálogos, reescrevo cenas, mudo, porque o ato de filmar, para mim, é um ato de criação que não é a reprodução de uma imagem mental que eu criei do filme. A matéria. Um ator faz com que eu mude um diálogo. A luz que eu proponho e que é feita começa a me dar ideias, entende? Os figurinos que foram escolhidos como um acordo começam a criar uma vida e propostas diferentes. Entende? Os timings, os tempos começam a mudar e você tem que acompanhar a dinâmica disso. E depois, quando eu chego à montagem, ainda reescrevo o filme na montagem. Esse último filme que eu fiz, que é Aos Pedaços, é um filme que eu pude reescrever muito, porque eu estava trabalhando com a Luciana Mazzotti, e ela ia me reescrevendo diálogos enquanto eu ia filmando, né? Vamos fazer aqui, faz aqui. Ela ia escrever, me dava na própria, passava para o ator. Os outros ficavam gente meio malucos, né? Porque tem que decorar agora isso, porque os meus textos são textos que eu exijo um rigor da palavra. Não são textos realistas em que podem improvisar, dizer, companheiro, vamos lá, não sei o que, não. Se diz lá, companheiro, vamos lá, tem que dizer, companheiro, vamos lá. Não é para dizer, estamos aí, vamos. Não, tem que ser aquelas palavras. Então, há toda uma química e um trabalho de set que fica complicado, quer dizer, mas constantemente reescrevendo até o último momento, repensando o filme até o momento. Não há nada de fechado. E só quando o filme sai das tuas mãos, pronto, aí adeus. Meu caro, infelizmente a gente está encerrando, fechando esse curso. Estou vendo aí que você tem um livro especial nas mãos. Eu estou aqui com esse livro do Garcia Marques, que é Viver para Contá-la, que é um livro de memórias dele. Tem aqui uma dedicatória meio que eu pus aqui em exergo, uma frase que justifica o que é isso, que eu acho muito bonito, do Garcia Marques, que diz assim: La vida não é la que uno vivió, sino la que uno recuerda. E como la recuerda para contá-la. Acho isso muito bonito, essa coisa da memória, da vida e do que se lembra, do que se esquece e que se vive para contar. Isso é de um autor, não é? Esse Gabo, que eu durante 60 anos não sabia quem era, e que nesse livro tem uma dedicatória que eu releio de vez em quando, que vou ler isso o mais friamente que eu posso, que diz assim, essa dedicatória ao livro que ele mandou. Rui, este recuerdo
te lo manda en mis 75 años, pero tiene validez hasta los 100, tuyos y míos. Un abrazo eterno, eterno e eterno, Gabo. É difícil de ir sem emoção, porque eu sinto falta dele todo santo dia. E eu nunca li esse livro, já tenho aqui, com lá, 5, 6 anos. Eu nunca li porque estou guardando para um dia que a cidade seja mais insuportável do que já é, ter esse recurso de ler. E espero morrer sem eu ter lido. Bom, com essa imagem poética, a gente encerra esse curso sobre Rui Guerra, um curso que só pincelou alguns aspectos da obra, e para quem quiser saber mais da obra do Rui Guerra, vale muito a pena consultar esse livro aqui, da Vavi Pacheco Borges, Rui Guerra, Paixão Escancarada, e também esse outro livro que reúne diversos textos históricos sobre a obra do Rui Guerra, chama Rui Guerra, Arte e Revolução. É um livro da editora Desconcertos, uma editora independente, que, como vocês sabem, aí no mercado independente, para sobreviver nessa pandemia, está bastante difícil, mas a Desconcertos merece aí uma atenção, e esse livro ele tem aí um conteúdo bem importante. Foi um prazer estar com vocês.